Uma palavra de Deus tem poder de mudar a história da humanidade. Uma palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, em Deuteronômio 27, verso 1, nós temos o Monte Ebal. O Monte Ebal, ele é conhecido como o Monte da Maldição. Mas aí nós temos um outro monte também, que é o Monte Gerizim, que é chamado de Monte da Bênção. Mas o Senhor Deus, ele é tão fiel, tão maravilhoso, que ele dá para nós o direito de escolher qual dos montes nós vamos firmar o nosso compromisso. Ebal ou Gerizim? Vocês que escolhem a bênção ou a maldição. Eu tenho o monte da maldição e eu tenho o monte da bênção. Qual que eu quero armar minha tenda debaixo? Obediência gera providência de Deus. Agora tem gente que insiste na desobediência. E aí a Bíblia diz que os desobedientes, Deus não tem compromisso com eles, nem para as questões espirituais, quanto mais materiais. Atos dos Apóstolos, salvo engano, 5. Atos, capítulo 5, 31, salvo engano. Diz que o Espírito de Deus, o Senhor dá para aqueles que obedecem. Procura aí, Júlio, vê se é isso mesmo, Atos 5. O rapazinho não está ali hoje não? Não tem ninguém hoje não? Atos 5, procura aí, Júlio, qual é o versículo aí que fala: nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32, né? Falei 31, é isso mesmo. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está vendo porque tanta gente vazia do Espírito Santo, irmão? Porque os dons espirituais, o salmista disse no Salmo, um dos Salmos, ele disse que Deus dá até para os rebeldes dons. É por isso que a Bíblia diz que muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu curei, profetizei, expulsei demônio e tal. E Jesus vai dizer: eu nem te conheço. Porque tinha dom, mas não tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é igual aos dons que Deus dá até para os rebeldes. O Espírito Santo Deus deu àqueles que lhe obedecem. A obediência gera providência. Então, quem escolhe obedecer a Deus está sendo muito inteligente. Porque na obediência a Deus não tem como dar errado. Você pode até enfrentar obstáculos, mas você vai vencer. E Deus é o maior interessado em abençoar o seu povo. Irmãos, presta atenção aqui, para você não esquecer nunca mais disso aqui. Sabe qual é o grande erro? E eu nem abri o estudo ainda que eu preparei aqui, estou na introdução. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas essas coisas que Deus está permitindo que eu compartilhe com vocês aqui, é alicerce, é fundamento, é base.
Não adianta eu entrar nesse tanto de texto aqui que eu escolhi aqui, se eu não mostrar para você o alicerce do negócio. Porque prevenir sempre foi melhor do que aplicar remédio, dói menos. Um dia o irmão chegou para mim e falou para o irmão, o outro irmão estava criticando o outro irmão porque estava fazendo uma dieta. E o irmão foi dizer para mim. Aí chegou um rapazinho lá que estava meio assim fora do peso e disse: rapaz, esse negócio de dieta eu não faço não, porque dieta é muito difícil. Aí o outro rapazinho não tem papo na língua e falou: faça é ser gordo, pesando 200 quilos igual tu tá. Aí o irmão olhou assim e falou: não, é verdade, é mais fácil fazer a dieta. É verdade. Falou de forma dura. Eu fiquei assim, falei: meu Jesus do céu, eu falaria de uma forma mais, um eufemismo, né? Que ameniza, né? Pois é, eu usaria um eufemismo, né? Tentaria amenizar um pouco. Não. Mas o irmão foi duro. Não faça, está pesando 200 quilos igual tu está aí. Não é fácil. Quem conhece, por isso que eu não ironizo uma discussão séria, porque eu sei que quem sofre de obesidade, irmãos, eu sei o sofrimento que é. Então, às vezes a gente não quer abrir mão do sabor dos alimentos e trocamos sabor pela saúde, ou troca saúde por sabor. Ou a gente tem a comida como remédio, ou teremos remédio como comida. E a cobrança, o problema é que a cobrança não vem na hora. Se o cara tomasse uma Coca-Cola na hora, irmão, e o açúcar da Coca-Cola desse uma diabetes nele e começasse a morrer na hora ali, mas não é assim. A osteoporose, o efizema, a doença do cigarro, da droga, não acontece de imediato. Não é na hora que se erra que muitas vezes cai o raio na cabeça. Se fosse assim, ninguém errava. Mas acontece que são sementes que nós vamos plantando. Maldição nada mais é do que uma colheita. Deus não escolheu ninguém para viver uma vida de catástrofe, de problema, de sofrimento. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou diversas invenções. Eu perguntei ao irmão: por que você não fuma, irmão? Ele disse: não fumo porque Deus é santo. Eu falei: e o que tem a ver? Se tu fumar, Deus vai deixar de ser santo? Ele falou para mim: então por que eu não posso fumar? Eu disse: porque Deus não quer você morrendo amanhã com câncer de pulmão. A Bíblia não é um livro de proibição, mas de orientação. Jesus não disse: venham, joga uma corda no pescoço e traga quem. Não, ele disse: quem quer vir. Não quer, sofre a consequência simples. A palavra de Deus, o Júnior leu aqui hoje. Tem gente que vem para a igreja e não presta atenção em nada. Se perguntar os pormenores da leitura inicial do culto, não lembra o que foi. Tem gente, já tem outros que é tanto poder, que quando termina a pregação, eu falei: não, qual foi o tema aí? Eu estava tão cheio de fogo, que eu não lembro o nome. Foi poder, irmão, foi fogo demais, eu não lembro da pregação. Não. A prioridade é a edificação. Até os dons, a Bíblia diz que tem que edificar, senão não pode ser manifesto. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Igreja, irmãos, igreja, ela é hoje, no mundo, aquilo que mais Deus está observando. Por quê? Israel falhou no seu projeto de ser modelo para as nações. E ontem foi falado na aula de teologia ali com o irmão Wesley, deu uma aula ali extraordinária. Israel falhou e
graças a Deus o Senhor teve bondade e a salvação chegou a nós. E se nós falharmos, que somos a última fronteira da salvação? É tanto que o Espírito que opera agora, quem não entendeu o seu chamado, não haverá outra salvação. A missão que nós estamos aqui, nós não estamos aqui, isso aqui não é um passatempo. A impressão que eu tenho, tem hora que eu choro, eu falo, meu Deus, será que o que eu tanto discuto, se você tem horas que eu fico 8 horas, 9 horas na frente dos livros, das Bíblias, estudando, tentando entender as coisas para passar para ele. Eu falo, meu Deus, será que isso noites que eu passo a fim na frente da Bíblia, de joelho no meu quarto ali, será que isso tem será que vale alguma coisa para quem senta na minha frente para me escutar? Glória a Deus. Porque eu não estou aqui por causa de dinheiro, irmãos. Diante de Deus, eu falo para você que, pelas profissões que eu tenho, que eu sei fazer, eu tinha uma condição financeira anos-luzes na frente do que aqui o Evangelho me proporciona, porque eu não sou mercenário, nunca fui. Mas eu amo, eu entendo, eu já fui na porta do inferno, eu já tive visões espirituais, Deus já me tirou várias vezes do meu corpo, eu já vi anjos na beira da minha cama, me transmitindo mensagem, fazendo cirurgia sem mim, eu vendo. Eu já fui curado, eu sei que o mundo espiritual é real, eu já vi os demônios várias vezes, de olho aberto, eu já fui tirado do meu corpo, e naveguei pelo mundo espiritual, vendo coisas extraordinárias. Eu não tenho nem como ser incrédulo. Quem quiser pensar que é mentira, que é ilações, que isso aqui é conversa, coloca os frascos para calentar o ouvido, conversa para agora dormir. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus já me mostrou, eu creio nesse livro, esse livro não é brincadeira. Você e eu, nós estamos tanto a um passo do céu, como a um passo do inferno, e o interessante é que é uma eternidade, não é uma colônia, não é um mês aqui no purgatório para queimar, pagar os pecados e depois. Não, irmãos, a Bíblia diz: e foram lançados no lago de fogo eternamente, para serem atormentados o diabo, a besta, o falso profeta e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Você tem noção? Eu penso, meu Deus, será que eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo como pastor? Porque às vezes eu vejo que pessoas não mudam. O que me alegra é que às vezes eu vejo pessoas que eu vejo transformação. Mas eu vejo pessoas que parece que quanto mais você ensina, mais ele vira obstinado, de duras servis, mais ele ironiza a discussão bíblica mais séria, que é a palavra da salvação. Deus, ele pode nos abençoar aqui nessa terra? Claro que pode. Ele quer. Qual pai? Eu sou pai, se eu pudesse dar o céu para os meus filhos. Eu tenho coragem, se for preciso, de cortar com a faca aqui, tirar o meu coração, se um filho meu precisar. Eu entro na frente de uma ponte 50 atirando por qualquer um dos meus filhos. E Deus, irmãos, o que Deus é capaz de fazer por nós? Eu estou lhe dizendo que é uma escolha. E aí nós precisamos se apegar com aquilo que vai nos favorecer. Porque tem coisas que nos fortalecem e tem coisas que nos enfraquecem. Tem coisas que faz você se aproximar de Deus e tem coisas que te afastam de Deus. Tem network, relacionamentos que você faz com pessoas tóxicas
que te amaldiçoa, que te joga para baixo, que desconstrói você, que te derruba. Você nunca vai ver esse pastor aqui jogando alguém para baixo. Eu posso ver o camarada esbagaçado, irmãos. Mas eu vou tentar achar alguma coisa para ajudar aquele moço. Porque Gideão estava com medo. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era de fazer, pisar uva, não era de malhar trigo. Com medo dos midianitas. Vinha de uma família que estava dominada pela idolatria, o pecado tomou conta. Gideão estava esbagaçado. Qualquer um de nós aqui olhasse para Gideão e dizer: Deus me livre desse cara ser meu pastor, está arrependido. E o anjo aparece para ele e diz: varão valoroso. Deus não vê ninguém por causa do seu momento de fragilidade. O cara estava ali esbagaçado, mas era um herói que tinha dentro dele, que Deus enxergou. Tem dentro de você algo muito nobre, que tem feito Deus guerrear em você. Desde quando você nasceu, que os anjos do Senhor estão lutando por você, para você estar sentado aqui hoje. Tem uma guerra se travando, é porque talvez você não conseguiu enxergar. Tem um guerreiro aí dentro de você, tem uma guerreira aí dentro de você, e Deus está dizendo para você: eu enxergo o seu valor, eu vou te usar. Varão valoroso, o Senhor é contigo, rapaz. E Gideão olhou e disse: como que Deus é comigo? Se eu estou nessa miséria que eu estou aqui. O anjo falou: você está nessa prova toda porque Deus tem sido contigo, mas você não tem sido com Deus. Está na hora de você ser com Deus também, irmão. É uma parceria entre você e Deus, e entre Deus e você. Deus ressuscita o Lázaro e nós tiramos a pedra. Aleluia. Deus abre a porta, mas é nós que batemos. Pedi, pedi, dá-se-vos a Deus dá, mas é nós que pedimos. Oh glória, tem uma parte da guerra que é você que tem que fazer. É você que tem que levantar cedo. É você que tem que tirar tempo de qualidade para falar só com Deus na sua casa. É você que tem que ter amor pela palavra. É você que precisa se aproximar de Deus e entender que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, mas o que você pode fazer é você que vai fazer. E aí, Senhor, qual é a minha parte? Quebra os altares de Baal, despedaça com a idolatria, sai daqui e fala para o teu povo se converter, porque vocês fazem o que vocês têm que ser feito, e eu dou vitória contra os midianitas. Deixa eu ver quem está